Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. E como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 217 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 616 e 617 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira coletiva a respeito das entidades de classe. Neste sentido, nos diz o artigo 616 consolidado que os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Todos nós sabemos que a presença das entidades de classe é condição sine qua non para que os tratados coletivos de trabalho, sejam eles convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, têm que ter como signatários os sindicatos representativos das categorias econômicas e profissionais. No caso do acordo coletivo de trabalho, o sindicato representativo da categoria profissional tem que estar presente no polo ativo daquele acordo coletivo de trabalho, que é também dirigido às empresas que lhe são signatárias. Nesse sentido, a negociação coletiva, com o advento da Constituição da República Federativa de 1988, passou a ter um status muito maior e passou a ser com a presença da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que instituiu o acordado sendo superior ao legislado, as contratações coletivas passaram a ter uma importância muito acentuada no ambiente jusoperário brasileiro. Por isso, a norma jurídica vigente no país sempre concita as entidades de classe que se movimentem no sentido da negociação coletiva, para evitar transtornos de recusas inapropriadas ou sem justo motivo para essa negociação coletiva. O artigo 616 da Consolidação das Leis do Trabalho nos informa
que as entidades representativas das categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive aquelas que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Então, é obrigatória a movimentação em torno da negociação coletiva para o implemento dos tratados coletivos de trabalho. Nos diz o artigo 616 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º, que, verificando se recusa a negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, à Diretoria de Relações do Trabalho ou às delegacias regionais do trabalho para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Ora, a nosso sentir, o parágrafo 1º, ele traz em si uma impropriedade. Porque a convocação compulsória da entidade de classe para a negociação coletiva parece-nos uma interferência na vida própria das entidades de classe e, portanto, estaria vetada pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. A convocação compulsória nos parece estar eivada de inconstitucionalidade e, portanto, não poderia, a nosso sentir, ser implementada. Cabe, porém, em caso de recusa de negociação coletiva, aos sindicatos ou empresas interessadas movimentar-se em torno da Justiça Especializada do Trabalho para conseguir a inauguração do processo de negociação coletiva, mas não mais à Diretoria de Relações do Trabalho ou às delegacias regionais do trabalho convocar compulsoriamente os sindicatos ou as empresas recalcitrantes. Somente uma ordem judicial poderá compulsoriamente trazer os sindicatos ou as empresas recalcitrantes à negociação coletiva. Nos diz o artigo 616, desta feita em seu parágrafo 2º, que no caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às convocações feitas pela Diretoria de Relações do Trabalho ou organismos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, ou se malograr a negociação entabulada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de instância em dissídio coletivo. Ora, a instauração de instância em dissídio coletivo, antes da emenda constitucional número 45, que estabeleceu a obrigatoriedade absurda do acordo entre as partes para que seja possível ingressar-se com a instauração de instância em dissídio coletivo, poder-se-ia, após os desatendimentos às convocações feitas pela diretoria das relações de trabalho ou dos organismos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, ingressar-se imediatamente com o pedido de instauração de instância em dissídio coletivo junto
ao Tribunal Regional do Trabalho, a que estariam sujeitos os pretendentes à negociação. Atualmente, apenas é possível esta instauração se vier acompanhada do comum acordo entre as partes, que nós sabemos que se uma parte se recusa à negociação coletiva pela sistemática extrajudicial, não concordará que a outra parte ingresse contra ela com a instauração de instância em dissídio coletivo. Além disso, a emenda constitucional número 45, ela veio também a fazer um impedimento no caso das cláusulas sociais que não podem mais ser objeto de dissídio coletivo. Apenas as cláusulas de natureza econômica poderão ser discutidas na instauração de instância em dissídio coletivo. Portanto, o parágrafo 2º do artigo 616, ele não traz mais motivação especial para a sua aplicação no cenário jusoperário brasileiro coletivo e, portanto, não há mais como impor-se pela diretoria das relações de trabalho ou pelos organismos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, que são as delegacias regionais do trabalho, quando houver o desatendimento às convocações feitas, facultar aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. Nos diz o artigo 616, desta feita, por força do seu parágrafo 3º, que havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Ora, hoje existem alguns mecanismos que promovem a segurança dos trabalhadores e das empresas quando se está a expirar o prazo de vigência dos convênios coletivos de trabalho e que a nova negociação não pôde ser cumprida nos instantes temporais necessários para que o novo instrumento sucedesse imediatamente em sua vigência o anterior. A medida mais correta, quando as negociações coletivas de trabalho se estendem para além do tempo das datas bases, é entrar-se na Justiça do Trabalho com um protesto vindicando a ultratividade do convênio coletivo de trabalho em vigor até que um novo instrumento venha à luz. Outra situação que é bastante comum é no novo instrumento plural de trabalho haver uma cláusula estabelecendo que essa nova negociação passa a valer retroativamente à data base anterior, garantindo assim aos trabalhadores e às empresas a assunção das parcelas discutidas e acordadas de forma retroativa
à database, não havendo prejuízo algum, sendo certo que as diferenças salariais havidas entre a nova normatização plural e a que já estava em vigor deverá ser quitada através do que estabelecer o novo instrumento coletivo de trabalho em parcelas ou retroativamente até o ponto em que se atinja a database em que o antigo movimento plural de trabalho estava em vigor. Nos diz o parágrafo 4º do artigo 616 da Consolidação das Leis do Trabalho que nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da convenção coletiva de trabalho ou do acordo correspondente. Então, não se poderia entrar com dissídio coletivo de natureza econômica sem antes se esgotarem todas as medidas relativas à formalização da convenção coletiva de trabalho ou do acordo correspondente. Então, nesse sentido, era preciso que vocês se dirigissem em várias reuniões junto à Delegacia Regional do Trabalho, quando esgotadas as medidas relativas à formalização da Convenção Coletiva de Trabalho ou do acordo correspondente, haveria uma lavração de um termo por parte da Delegacia Regional do Trabalho informando que não foi possível a composição. Aí, nesse sentido, o dissídio coletivo de natureza econômica poderia ser admitido sem antes ser admitido, porque já haviam se esgotado as medidas relativas à formalização da Convenção Coletiva de Trabalho ou do acordo coletivo de trabalho correspondente. Nos informa, num adendo a esse estudo do artigo 616, parágrafo 4º, que o artigo 114 da Constituição Federal, em seu parágrafo 2º, estabelece que, recusando qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as condições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Texto esse que veio a lume através da Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004. Como nós já havíamos antecipado, o artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, depois da Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, passou a exigir para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica ou comum acordo entre as partes, o que veio normalmente a desconstituir a possibilidade da instauração de instância em dissídio coletivo no Brasil, porque 90% dos dissídios coletivos têm natureza econômica e não há, por considerações lógicas, o comum acordo da classe patronal em ver-se levada às barras da Justiça do Trabalho
para discutir um dissídio coletivo de natureza econômica. Portanto, o artigo 114, que foi modificado pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, acabou por sepultar o dissídio coletivo no Brasil. E raros são os momentos em que aparecem ações de implementação da instância em dissídio coletivo atualmente nos tribunais regionais do trabalho. Nos diz o artigo 617 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas deverão dar ciência de sua resolução por escrito aos sindicatos representativos da categoria profissional, porque acordo coletivo, nós já estudamos, é aquele firmado entre um sindicato e as empresas da mesma categoria que é representada pelas entidades de classe. Então, nesse sentido, os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas terão que dar ciência dessa sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, porque a Constituição da República Federativa do Brasil, através do seu artigo 8º, inciso 6º, seu artigo 8º, inciso 6º, determina a obrigatoriedade das entidades de classe nas negociações coletivas. Até a nosso sentir, se formos levar em conta o texto impresso neste artigo 8º, inciso 6º, da Lex Fundamentalis, teríamos que ter os acordos coletivos firmados entre os entes sindicais representativos das categorias profissionais e econômicas, e não o sindicato da categoria profissional e as empresas. Então, teria que o acordo coletivo de trabalho também ser implementado através dos entes de classe, e não entre o sindicato representativo da categoria profissional e as empresas diretamente. Entendemos aqui que os sindicatos, por terem a obrigação de participar das tratativas coletivas de trabalho, deveriam ser obrigatoriamente signatários dos acordos coletivos de trabalho. Pois bem, quando os empregados de uma ou mais empresas decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empregadoras, darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados. Aqui também cabe aquela informação de que o artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis, impede a ingerência do poder público sobre as entidades de classe e, portanto, esse prazo de 8 dias para que o sindicato assuma a direção dos
dos entendimentos entre os interessados não é mais necessário para ser assumido na literalidade do artigo 617 da Consolidação das Leis do Trabalho. E nos informa ainda o caput do artigo 617 consolidado que deve em igual entendimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Só que aqui há uma divergência de entendimento e uma quebra de isonomia, porque o sindicato representativo da categoria profissional é obrigatoriamente um dos signatários do acordo coletivo de trabalho. Já o sindicato da categoria econômica somente será cientificado da intenção de se lavrar um acordo coletivo de trabalho, não sendo obrigatória a sua participação, o que para nós, além de inconstitucional por força do artigo 8º, inciso 6º da Lex Fundamentalis, é também uma quebra do princípio da isonomia, já que a parte dos empregados tem que vir representada pelo seu sindicato de classe, enquanto a categoria patronal não tem que se fazer representar pelo seu sindicato da respectiva categoria econômica. Nos diz o artigo 617, desta feita em seu parágrafo 1º, que expirado o prazo de 8 dias, sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo, quer dizer, passaram-se os 8 dias e o sindicato não assumiu a negociação do acordo coletivo de trabalho, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, na falta dessa, à correspondente confederação, para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Então, o sindicato não fez nada dentro dos 8 dias, cabe aos empregados interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado ao sindicato. E, em falta dessa, à correspondente confederação, para que no mesmo prazo de 8 dias assuma a direção dos entendimentos. Eu, particularmente, nunca vi uma situação dessa, porque o objetivo principal dos sindicatos é justamente defender os interesses da categoria profissional representada e, portanto, nunca vi uma situação em que o sindicato não quisesse assumir a negociação coletiva que visasse a um acordo coletivo de trabalho, ao ponto dos interessados terem que dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato. Na falta desta, a correspondente confederação, para que esses entes de graus superiores assumam a negociação do acordo coletivo de trabalho. E eles prosseguirão
Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Ora, neste sentido, entendemos nós que, por força do artigo 8º, inciso 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que é obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva, não é possível que os interessados prossigam diretamente na negociação coletiva até o final, porque essa negociação coletiva, ainda que venha estabelecer um acordo coletivo de trabalho, não terá validade, porque é inconstitucional a assunção direta dos interessados na negociação coletiva. Nos diz ainda o artigo 617 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita através do seu parágrafo 2º, que para fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do artigo 612 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já vimos em nossas aulas anteriores, que é o artigo que estabelece a deliberação da Assembleia para a negociação coletiva. Então, para o estudo e deliberação da pertinência ou não do acordo coletivo de trabalho, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, e aí tem que ser os sindicalizados ou não, porque não pode haver distância entre aqueles indivíduos que são sindicalizados e aqueles que não o são, sob pena de ferimento da liberdade de associar-se e manter-se associado, prevista na Lex Fundamentatis. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 217 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.